Hello everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor João Henrique de Inglês e, é claro, estamos aqui na melhor aula de todas, óbvio, evidente, você já sabe disso. E temos o que para hoje? Present Perfect and Past Perfect, presente perfeito e passado perfeito. Vamos conferir o que temos no nosso menu aqui. Present Perfect, Past Perfect, algumas preposições, phrasal verbs e, claro, nossas questões Enem. Bora começar com Present Perfect. Tempo verbal que não tem equivalente em língua inglesa. Vamos começar com Present Perfect, é o tempo verbal que não tem equivalente em língua portuguesa, mas que nós vamos explicar tudo aqui. Basicamente, a gente usa o Present Perfect para relatos de experiências. Usamos o verbo auxiliar have e cuidado com o nome do Present Perfect. Tem presente no nome, mas ele se refere ao passado. Que tipo de passado? Vamos olhar aqui. Primeiro vamos olhar a estrutura. O que forma o Present Perfect? É o verbo have e o has como verbos auxiliares, mais o verbo no particípio passado. Que verbo é esse no particípio passado, João? Pelo amor de Deus, me ajuda. É o seguinte, verbos regulares continuam sendo regulares, a terminação é o ed. Por exemplo, Mom has lived here in Vitória. Nós temos a combinação do has, da terceira pessoa do mom, mais o verbo no particípio passado, live, que como ele é regular, você coloca ed, não tem problema nenhum. A treta vai ser nos verbos irregulares. Eles são o terceiro da tabela de verbos. Quando a gente tem a tabela de verbos de língua inglesa, nós temos lá o infinitivo, por exemplo, to eat, o passado simples, to eat. Quando a gente pega uma lista de verbos em inglês, nós temos três colunas, basicamente. Primeira coluna que é no infinitivo, to eat. Segunda coluna que é no passado simples, ate. E a terceira coluna que interessa para a gente é o particípio passado, que é o eaten. Então nós temos a frase ali, they have eaten all the food. Pera, vamos explicar isso mais um pouco? Então como é que isso funciona no Present Perfect? Como é que a gente percebe que a gente tem uma frase no Present Perfect? Nós temos o verbo have mais um verbo no particípio passado. Se nós tivermos o verbo que é regular, esse particípio passado vai terminar em ed. Se ele for irregular, o particípio passado está na terceira coluna da lista de verbos. Uma outra coisa do presente perfeito é que nós usamos o have como verbo auxiliar, tanto no afirmativo, quanto no negativo, quanto no interrogativo. Não é igual nos tempos simples. A gente estudou o presente simples e a gente usa o do e does para quê? Nas frases negativas e interrogativas. E o did no passado simples? Negativas e interrogativas, mas nos tempos perfeitos nós usamos auxiliares nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos dar uma olhada? Então eu tenho ali, I have spoken English for years. Eu tenho falado inglês por anos. I haven't spoken English for years. Eu não tenho falado inglês por anos. Have you spoken English for years? Nós temos aí a pergunta, né? E ali no verbo regular? She has lived in Brazil since 2005 ou 2005. Então ela tem morado no Brasil desde 2005. She hasn't lived in Brazil since 2005. Ou has she lived in Brazil since 2005? Então nós temos ali, no caso do have, para I, you, we, you, they, e o has para he, she, it, não é? Tomem cuidado com essa terceira pessoa do singular, tá bom? Vamos continuar falando do present perfect. Onde que a gente usa esse present perfect? Bom, nós usamos ele como tempo indefinido no passado. My brother has bought a car. Meu irmão comprou um carro. Quando? Pode ter sido ontem, pode ter sido anteontem, pode ter sido semana passada. Não sei. O que interessa é falar que o carro foi comprado. Então, meu irmão comprou um carro. I've been to England many times. Eu estive na Inglaterra várias vezes. Então, eu estou informando para você que isso aconteceu no passado, mas não necessariamente quando. E não necessariamente precisa falar quando o tempo todo. A gente vai perceber que a magia do Present Perfect está justamente em dar algumas informações que elas são necessárias no dia a dia, mas elas não são muito precisas, porque nem sempre a gente precisa dessas informações tão precisas. Vamos olhar outros exemplos? Ações que começaram no passado e continuam até o presente. Então, é uma ação que começou no passado e eu tenho relevância dela ou ela continua no presente. Por exemplo, we have lived here since 1998. Então, nós temos morado aqui desde 1998. Desde 98, o ato de morar continua. Começou em 98 e é real hoje. Então, eu tenho
Começa no passado e continua no presente, não parou. Então é uma ação inacabada. She has worked with us for 10 years. Então ela tem trabalhado conosco por 10 anos. Começou 10 anos atrás e continua hoje. A ação não terminou. Diferente do passado simples, que a ação começa e termina lá no passado. Bom, o Present Perfect também serve para ações que já foram concluídas. Esse já, aí no caso, é a palavra already, que está ali em amarelo. My brother has already bought a car. Então, meu irmão já comprou um carro. I've already been to England many times. Eu já estive na Inglaterra várias vezes. Ou eu posso falar de ações que acabaram de ocorrer, que elas ocorreram no passado muito próximo do presente. We have just arrived here. Nós acabamos de chegar. Esse just fica como acabamos, né? Nós acabamos de chegar. She has just finished her homework. Ela acabou de terminar a tarefa de casa. Ações que não foram realizadas ainda. Esse ainda de não foi é o yet. Então a gente vai usar o yet no fim das frases e em frases negativas. My brother hasn't bought a car yet. Então meu irmão não comprou o carro ainda. I've not been to England many times yet. Eu não estive várias vezes na Inglaterra ainda. Ou ações que aconteceram várias vezes no passado e continuam acontecendo, né? We have failed many times. She has won many games. Então, nós falhamos várias vezes, ou ela já venceu, né? Ela tem vencido vários jogos. Ou também podemos falar de ações que ainda não foram realizadas até o momento, mas elas podem acontecer. Nesse caso, a gente pode usar também advérbios. I have never driven a bus. Eu nunca dirigi um ônibus. Pode ainda acontecer esse fato? Pode. Como eu ainda estou vivo e tenho a possibilidade de eu dirigir um ônibus, por que não? She has never been abroad. Eu já falei dessa palavra aqui em outras aulas, hein? Essa palavra abroad. Abroad é no exterior. Ela nunca esteve no exterior. Ela pode um dia ir para o exterior? Pode, por que não? Have you ever been to the United States? Has she ever read Hamlet? Essas são perguntas que a gente quer saber se alguma vez no passado já aconteceu, se já realizou. É a present perfect. É o tempo verbal dos curiosos. Você está curioso para saber, ou curiosa para saber alguma coisa de alguém? Have you ever? Então você já e você fala o que você gostaria de saber. Bom, nós vimos até agora quantas coisas diferentes que podem usar com present perfect. E a única coisa que você pode usar com simple past. Então é um tempo verbal muito abrangente. Eu recomendo vocês, quando assistirem séries, filmes, aí nos canais ou então nos streamings da vida, prestem atenção nisso, coloquem legenda em inglês, vocês vão perceber que nós usamos present perfect até muito mais do que o simple past. Vamos ver rapidinho aqui uma questão. In the sentence, it's been 30 years since I developed the notion of multiple intelligence. Para por aí. Algumas aulas atrás, eu falei com vocês que a gente tem que tomar cuidado com esse apóstrofo. Esse it's been aí, ele não é verbo to be, ele não é caso possessivo, que é o genitive case, que eu já falei por aqui também, mas tomem cuidado, que naquele S ali nós temos o has. It has been. Até porque a gente confirma fácil isso, que quando tem apóstrofo S e tem o been, que é um verbo to be, no particípio passado, a gente tem aí o present perfect. Então, já estou dando a resposta dessa pergunta. Tomem cuidado quando tem it's been, it's gone, it has gone, it's gone. Tá? Tomem cuidado. Então, ali é it has letra A. Show? Bom, eu tenho duas frases aí e eu gostaria que você pensasse aqui comigo. Elas são diferentes? Ah, professor, é óbvio que elas são. Estou vendo aqui, está óbvio. Mas elas têm uma diferençazinha. I've lived in Vila Velha for 10 years. I lived in Vila Velha for 10 years. Vamos analisar. Primeira frase, ela está em que tempo verbal? Ela está em presente perfeito. Como é que eu sei? Tem ali o have e tem o lived. Eu tenho o verbo have mais o verbo no particípio passado. A combinação das duas coisas é presente perfeito. E na frase de baixo eu só tenho lived. Verbo regular, passado simples. Vamos olhar aqui, ó. Então está ali em vermelho os verbos. Elas têm diferença? Muita. Lembra que eu falei com vocês aqui como é que funciona o presente perfeito, o present perfect? Uma ação no passado que até o momento presente ela continua. Então na frase de cima, se eu falo para você I've lived in Vila Velha for 10 years, eu moro em Vila Velha de 2010 até hoje 2020. Continuo morando em Vila Velha? Sim.
Mas se eu falo a frase de baixo sem o present perfect, eu estou falando de um passado simples que já terminou. Então eu morei em Vila Velha por 10 anos, mas eu continuo morando em Vila Velha nesse momento? Não. Então vocês estão vendo que um tempo verbal para o outro, o que a pessoa entende é muito diferente. E é óbvio que nas provas de concurso e provas do Enem, eles vão explorar isso com certeza. Tomem cuidado, hein? Então, o present perfect, ele faz uma ponte do passado com o presente. Então, a frase de cima é a correta. No meu caso, I've lived in Vila Velha for 10 years. Então, eu tenho morado. E a de baixo é eu morei. Certo? Vamos falar aí do irmão do present perfect, que é o past perfect. Como assim? Tem um past perfect? Exatamente. O present perfect são todas aquelas ações que eu falei no passado que se conectam com o presente. Mas o past perfect, ele enfatiza ordens de acontecimentos, mas no passado. Você expressa um passado anterior ao outro. Quando você tem mais ações no passado, a ação mais no passado é o past perfect. Tá? Como é que funciona o past perfect? Bom, ao invés da gente usar o present perfect, que é o have no presente, o past perfect a gente vai usar o have no passado. Então é o had mais o verbo no particípio passado. Então deem uma olhada aí, vocês vão perceber que para a gente usar a frase no past perfect, a gente precisa de uma referência do que aconteceu antes e depois para ter essa linha do tempo. O que você vê que está no past perfect aconteceu antes das outras coisas. Vamos olhar os exemplos. Mom had lived here in Vitória before she moved to Vila Velha. Então, Mom had lived here in Vitória. Então, ela morou em Vitória antes de morar em Vila Velha. Antes de ter mudado para Vila Velha. Vamos olhar ali. They had eaten all the food before they drank all the water. Então, eu tenho comer e beber. O que aconteceu primeiro? Você olhou ali que o comer está no passado perfeito. Então, começou antes. Eles comeram toda a comida antes de ter tomado toda a água. Então, quando eu coloco numa linha do tempo, o que eu tenho de past perfect acontece antes e o que eu tenho de simple past acontece depois. Mas todas essas ações no passado. Vamos para mais alguns exemplos. When I arrived home, Mom had already left. Eu tenho duas ações. Mom had already left aconteceu primeiro. Minha mãe já tinha saído. E depois eu cheguei em casa. Então, I arrived home vem depois. Então, o que vem depois é passado simples. Joe had done his homework before he played soccer. Então, qual foi a primeira ação? O que aconteceu primeiro? Ele fez a tarefa. Está lá em passado perfeito. Had done. E depois ele jogou futebol. Passado simples. Bora fazer uma questãozinha? In terms of verb tenses, the clauses in the sentence. Então, tem aí uma frase. A gente tem que saber quais são os tempos verbais dessa frase. The realist novelists were, in many ways, continuing in a more intensive and conscious. In terms of verb tenses, the clauses in the sentence. The realist novelists were, in many ways, continuing in a more intensive and conscious fashion what Balzac had done years before in La Comédie Humaine, are respective in the. Então vamos lá, vamos analisar. Cadê os verbos dessa frase? Então aí, nós temos o were continuing, que a gente já estudou aqui. Verbo to be no passado mais verbo no ing é passado contínuo. E o que a gente acabou de estudar? Verbo do have no passado, had, mas participio passado é past perfect. Ficou fácil para você? Letra B, past continuous and past perfect. Perceberam que eu procurei só os verbos? Eu nem fiquei, será que eu preciso traduzir tudo? Tem que ler tudo? Tá? Nem sempre. Você não tem a obrigação de saber todas as palavras, mas é claro que todas elas vão ajudar na interpretação. Mas olha só o que a questão pediu. A questão pediu verbos. Então a gente foi atrás dos verbos. Rapidinho sobre preposições. Indica a origem ou destino de um movimento. Vamos falar do from, to, through, across, along and around. From, que é o de origem. She ran away from home. Ela fugiu de casa. Ran away, a gente já viu isso também. O run away, já vimos isso aqui. To, que é o para. I moved to London in 2007. Eu me mudei para Londres em 2007. Temos o through, que é o através. The car went through the tunnel. O carro foi através do túnel. Eu já falei do through aqui, que é o do drive-through, né?
que a gente usa aí em alguns restaurantes de fast food, drive-thru. Só que eles escrevem THRU, mas é o mesmo, é a mesma preposição. Across, que é de um lado ao outro. His sister hurried across the street to meet him. Né? Atravessou a rua para encontrar com ele. E o around, ao redor de. She walked around the place. Ela andou em volta do lugar. Vamos fazer então uma questão? Let's practice. Choose the item to complete the answer. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá lá. Enjoy the party, né, para Jane e Steve. Later, quer dizer depois. Where are Steve and Jane? To a party. Então vamos lá. Então provavelmente falou, eles foram para a festa, não é? Então, como é que eles foram para a festa? Como é que a gente fala isso em inglês? Eles foram para a festa. Lembrando, ele falou e não determinou quando. Provavelmente a gente vai usar o present perfect. Até porque, se a gente tentar usar um passado simples, tem um to a mais ali, ó, na letra C. E aí? Resposta: They have gone to a party. Phrasal verbs. Um dos meus phrasal verbs favoritos é o to look, que é o olhar. Mas é claro que ele vai ganhar novos contornos aí com a combinação ou com preposição ou advérbio. Vamos ver? Então nós temos aí to look after. Look after quer dizer cuidar. The babysitter will look after the children. Então a babá vai cuidar das crianças. Look back. Não só fisicamente é você olhar para trás, mas também pode ser relembrar. I look back on my career there with satisfaction. Então, eu relembrei a minha carreira lá com satisfação. Look down on. Até a expressão a gente look down on, né? Você olhar para baixo assim, quer dizer menosprezar. Don't look down on me because I have no job. Então não me menospreze. Então não me menospreze porque eu não tenho emprego, não tenho trabalho. Look for, muito usado, quer dizer procurar. Look for, procurar. I really need to look for my keys. Eu realmente preciso procurar pelas minhas chaves. Normalmente a gente usa o look for quando a gente não sabe onde perdeu e nem onde procurar mesmo, tá? Diferente do search, por exemplo, que quando a gente procura, mas tem um lugar certo, tá? Look forward to é esperar ansiosamente. Olha que interessante esse look forward to, que mesmo com to, depois a gente tem o verbo no ing. I look forward to meeting you again, my dear. Então, eu espero ansiosamente te encontrar, meu querido ou minha querida. E o look into quer investigar. The police will look into this. A polícia vai investigar isso. Vamos praticar um pouquinho? Vamos lá. Find the correct use of the present perfect tense. Vamos dar uma olhada aqui nas frases. Vocês vão perceber o seguinte. Quando a gente aplica a regra, a gente já sabe se a frase está certa ou não. Por exemplo, I've answered all the questions. Eu respondi todas as perguntas. I have answered tudo certo. Certinho. Número 2. He has stayed in that position for half an hour. Então ele ficou nessa posição por meia hora. Provavelmente ele ainda está nessa posição, que é aquela questão, né? De ficou, pode ter ficado até agora. Ou então ficou há pouco tempo. A gente não sabe, mas has stayed está corretíssimo. Número 3. James written a book. Bom, aquele apóstrofo S ele está correto, que ele pode ser o has. Mas o problema é o written, que tem um T só. E ele é escrito com 2. Então o número 3 está fora. The writer has written a new book last year. Só de ter esse last year, isso indica que é um passado simples. O last é uma palavra que a gente usa normalmente com passado simples. Então, corta número 4. Lies has been a problem to mankind for years. Lies está no plural, que é piolho, lies. Então, tem outra coisa. Lies have been. Corta número 5. Some thieves have robbed the bank a week ago. Estava tudo bem até o final. A week ago, ago também é uma palavra que a gente usa com passado simples. Pode cortar o número 6. Então a gente já cortou 3, 4, 5, 6. Vamos ver a 7. My man has slept. Pode parar aí. My man has. Man ali é com a letra E, é plural. Has é para o singular. Corta número 7. Então a gente só tem número 1 e 2 corretos. Olha ali, ó. Então, nós temos a resposta na letra E. Vamos para mais uma questão. In the sentence, I have had leading positions in political and public office for nearly 30 years. The bold-faced words describe an action which... Então, a gente tem que olhar ali que não está no negrito. Have had e for. Have had é o quê? É present perfect. For 30 years.
Então começou 30 anos atrás e até hoje continua. Não é? É o presente perfeito, que a gente já explicou aqui. Continues up to the present. Opa! Vamos olhar os outros. Repeated in the past. Não necessariamente. Continua para o futuro? Não. Vai para o passado? Não. Foi completado lá no passado? Também não. Porque se está completo no passado, é passado simples. Então a gente está entre A e a B. E aí, o que vocês acham? Vamos corrigir? Letra A. É que começou no passado e está até hoje no presente. Então ele tem liderado essa posição política e no escritório, né, na vida pública por 30 anos, né? Provavelmente é em relação à política. Mais uma questão aí, vamos lá. The same verb tense used in the jokes haven't stopped yet. Parou aqui. Você já sabe. O que você já sabe? Que essa frase está em que tempo verbal? Presente perfeito. The jokes haven't stopped yet. As piadas não pararam ainda. Então, a gente vai ter que agora olhar uma a uma das alternativas, procurando se o presente perfeito foi usado corretamente. Beleza? Eu sugiro você parar o vídeo, olhar uma a uma e tentar fazer por si mesmo. Mas é claro que eu vou dar a solução aqui, com certeza. Vamos lá? Primeira coisa, o haven't stopped está ali, isso é presente perfeito. Ok. Vamos olhar as próximas. Bom, letra B, eu já olhei que é o que interessa pra gente. Tá? They have done that before, eles já fizeram isso antes. Bom, então vamos olhar o que tem de errado em cada uma. Na primeira, the noise has stopped when I went to bed. Então, o barulho parou quando eu fui para a cama. Então, olha só, aqui a gente tem um clássico caso de passado perfeito, né? Que o barulho parou e depois a pessoa foi para a cama. The film has started at 6 p.m. before long. Não, the film started. O filme começou às 6 horas. A gente está falando de um tempo. A gente está falando de um tempo específico. Aconteceu naquele exato momento. E essa ação já terminou. Isso é passado simples. The books have been read last week. Não pode ter o last week. The books have been read. Se você quiser manter o last week, você tem que passar para o passado simples. The books were read last week. E por último, we've seen each other the night before. Mais uma vez, we've seen each other ou we saw each other the night before. Então, vou colocar aqui como seria cada uma dessas palavras, né, cada uma dessas frases corrigidas. Beleza? Tá aí para você conferir, mas o que importa para a gente é a letra B, que também tem o presente perfeito usado corretamente. The verb tenses have speculated, have determined and have known, moleza para nós, né? A gente bateu o olho, viu o have, viu o verbo no participo passado, tá na cara que é presente perfeito, letra C. Essa aqui é nossa, aqui foi, tá? Tamo junto, é nós, vamos lá. Bom, vamos para uma questão Enem, e essa aqui é uma questão que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, tá? Let's practice. Ebony and Ivory, só de ver ali, vamos lá, vamos ver o título, enunciado e sobre o que fala. Bom, Ebony and Ivory, então o título já diz para mim que nós estamos falando de ébano e marfim. E olha só a autoria da coisa, nós temos McCartney, P. Olha lá o site, paulmccartney.com. Nós estamos falando de um dos maiores compositores e músicos, né, vivos, e mesmo depois que morrer vai ser um dos grandes, um ex-Beatle. A gente está falando do Paul McCartney, não é uma pessoa qualquer, né? O Paul, né? Vamos falar em inglês, Paul McCartney. Então, em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Beleza? Paul McCartney, que é um compositor, que é um músico, que é sensacional, né? Um ex-Beatle. Na letra dessa canção, acabou de dizer que você vai ler uma música, defende o aprendizado compartilhado, a necessidade de donativos, as manifestações culturais, o bem em relação ao mal ou respeito étnico. Vamos dar uma olhada nessa música? Galera, recomendo vocês darem uma ouvida aí nessa música, tá? Procura aí, vocês vão ver que é um dueto entre o Paul McCartney e o Stevie Wonder. O Stevie Wonder. Dê uma conferida nessa música. É uma música muito legal, prometo para vocês. Né? E tá ali, Ebony and Ivory. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Meus queridos, aqui não vai ter jeito. A gente vai ter que linkar inglês com cultura, tá? Ebony é uma madeira proveniente da África, de cor escura, e que também usamos a palavra em inglês para se referir aos negros, tá? Ebony. Ivory é o marfim, que tem cor branca. Então ele está falando o seguinte, que o marfim, que é usado no piano ali, ó, piano keyboard, e o ébano, quando eles estão juntos no teclado, eles estão em perfeita harmonia. Então por que a gente não vive em harmonia? Então ficou claro aí que ele está falando de quê? O que vocês acham? Então, ó, vou olhar o resto da música. Ó. Nós sabemos que as pessoas são as mesmas em qualquer lugar que nós vamos. Ó. People are the same wherever we go. We learn to live, we learn to give each other what we need to survive together alive. Então, a gente tem que aprender a viver, aprender a dar e aprender, né, a respeitar, a precisar de um ao outro para sobrevivermos juntos. Essa questão, então, está ali, vamos olhar lá. Letra E, o respeito étnico, que é como a gente se refere, né? Questão do ebony e do ivory, ele faz uma comparação com o piano. Steve Wonder, negro, Paul McCartney, branco, eles fazem um dueto e cantam juntos sobre como a gente pode, né, estar juntos aí. Interessante é que essa música, mesmo aí a fonte estando em 2016, essa música foi feita um bom tempo atrás. E é com tristeza que a gente vê que, infelizmente, as coisas não mudaram, né? Continuar. E mais uma questão de Enem aí. Let's practice The Road Not Taken by Robert Frost. Então, nós temos aí uma poesia. Dá para ver ali na fonte, ó. Poetry Foundation. Então, é uma poesia. Vamos ler em ritmo de poesia. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. Então, ó, the road not taken, então é a estrada que não foi, né, que você não pegou aquela estrada. Então, as duas estradas, elas, né, divergiram numa floresta, numa pequena floresta. E eu peguei aquela que menos, né, que foi menos viajada. E isso fez toda a diferença. Chama atenção para vocês no has made ali, ó, o present perfect ali, ó. And that has made, né? Has made tem feito toda a diferença. O que ele está querendo dizer com isso? Então vamos lá olhar, né? Então esses são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o autor festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida? Olha, essa última parte é interessante, tá? Olha ali, ó. That has made all the difference. Então, isso fez toda a diferença. Gostei da letra A, vamos olhar a letra B. Lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações? Não, ele falou que quando encontrou bifurcação, ele escolheu a estrada que foi menos viajada, que pouca gente tinha ido. Viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida? Não falou nada que viaja muito pouco. O que ele mencionou? Ele mencionou que a estrada que ele pegou foi menos usada. O Enem tenta dar um desperto para cima de você, mas você é mais esperto que o Enem. Reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas, ninguém falou isso. E percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. Também não foi específico com isso. Então a gente vai na letra A. Festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. Por que ousado? Porque ele pegou a estrada que pouca gente tinha ido. Meus queridos, a gente se vê na próxima. Até mais. See ya!